Olá, amigo estudante, olá, amigo concursando. Atendendo aí a alguns pedidos, tecerei comentários sobre o tema de redação da FCC, TRT, segunda região analista judiciário, prova que aconteceu agora no último fim de semana. Muito bem, a instituição apresentou dois excertos. Você que estudou comigo, tanto nos cursos presenciais quanto no curso online, no curso de redação, eu deixei muito claro que a instituição iria seguir este caminho. Então, para você, não foi nenhuma surpresa, nada de anormal. Agora, quanto aos textos, tá certo? Eu percebi sim que, certamente, após uma prova, houve, por parte de alguns participantes, uma certa dificuldade na interpretação e até mesmo na ligação entre o excerto 1 e o excerto 2. Por isso que eu deixei claro que, olha, imaginemos que a instituição apresente apenas um excerto. Vamos buscar, utilizando alguns recursos, interpretar o que ele quer e trazer para a realidade. Se porventura a instituição apresentar um excerto e um tema, eu vou ligar o excerto ao tema. Se a instituição apresentar dois excertos e não apresentar tema, esses excertos estarão correlacionados ou então irão apontar uma ideia, um contraste entre um e outro. Se porventura a instituição apresentar três excertos, esses três excertos estarão relacionados. Tá certo? Então isso ficou muito claro. Tenho ciência de que você que estudou comigo colocou isso em prática no dia da sua prova. Bom, vou comentar os dois textos. E depois o que poderia ser abstraído da ideia dos textos em si. O texto 1 assim se apresenta. Em sua genealogia da moral, Nietzsche lança a pergunta sobre a origem do bem e do mal, ou melhor, das noções de bem e mal, de certo e errado, e de sua aplicabilidade universal, pondo em causa, assim, uma ligação que, para ele, existia entre a filosofia e as religiões, e que se estendia mesmo para a organização dos estados e dos sistemas econômicos, a crença em um bem absoluto. Bom, você que estudou comigo sabe o motivo pelo qual essas palavras estão destacadas. Exatamente aquelas palavras que poderão me ajudar a compreender o tema. O que eu percebo é a oposição, bem e mal, certo e errado. Só que aí há uma ideia de quê? Da aplicabilidade universal. Então, ele, na verdade, relativiza a ideia do bem e do mal. Tá ok? Filosofia e religião. Filosofia como sendo a ideia do saber, do conhecimento. A religião não deixa de ser o conhecimento, mas como sendo a ideia de dogmas. E aí vem a ideia do bem absoluto, que estaria ligado à moral. Então, o que é a moral? Seria a representação do bem. E tudo que não representasse o bem estaria distante do que fosse moral. Tá? Só que essa relativização é exatamente nesse sentido. É bom para quem, é mal para quem. Perfeito? O texto 2. A autonomia do sujeito tem relação estreita com o conhecimento de sua própria natureza e de suas necessidades. Em um movimento que tanto mais se opõe à lógica de generalização, quanto mais singulares nos percebemos. Quer dizer, quanto mais singulares nos percebemos, mais nos distanciamos da lógica da generalização. Aí eu destaquei autonomia, própria natureza e necessidades. Como fosse o quê? A autonomia está relacionada ao conhecimento que o indivíduo tem e também ao seu poder de independência, de trilhar a sua vida, ok? De dizer, olha, eu quero seguir minha vida dessa forma. Só que, em meio a essa relação social, ele vai buscar caminhos que estejam ligados à sua própria natureza, à sua condição, de acordo com as suas necessidades. Então, passa a ser uma preocupação mais individualizada. Resultado, qual seria a relação entre os dois? Bom, no momento em que se verifica isso, há uma ideia do status quo, não resta dúvida, mas o foco maior aqui seria a ideia de quê? A ideia de que cada um busca trabalhar da forma como lhe convém. Busca o caminho que lhe convém. Pronto, é nessa linha. E aí vem o que eu trilhei para você em outro momento. Relação das ideias dos textos. Por exemplo, texto 1. Há uma relativização entre o bom e o mal. Aí eu coloquei com o bom e o mal, que é a mesma relação bem e mal. O que se tem como bom é o que se torna útil a um determinado grupo em detrimento de outro. Exemplo, a classe dominante em relação à classe dominada. Tudo que for favorável à classe dominante passa a ser o bom. A moral está presente aí. A classe dominada em relação à classe dominante já teria uma ideia diferente. Por exemplo, para a classe dominada, a classe dominante seria o mal. Por quê? Porque a classe dominante
é opressora, perfeito? Para a classe dominada. A classe dominante, ela passa a ter um controle maior sobre a classe dominada. Então seria essa relação de relativização. O que se apresenta como bom pode ser representado como mal e vice-versa, a depender da visão de cada um, da situação em que cada um se encontra naquele momento. Há uma relação de que uma depende da outra. Claro, só existe o bom porque existe o mal, tá bom? E aí você poderia imaginar também uma outra relação. Por exemplo, pessoas privadas de liberdade. Então essas pessoas representam mal para a sociedade. Mas qual é a relação da sociedade com essas pessoas? Perfeito? E será que para essas pessoas a sociedade também não representa o mal? Então, daí a ideia da relativização. No texto 2, assim, eu coloquei para ficar mais prático. A autonomia que os indivíduos possuem, por meio de conhecimento, em determinar suas ações, estaria direcionada para os seus interesses. Então, se a autonomia é uma independência, se a autonomia está ligada também ao conhecimento, então eu vou buscar isso em meu benefício. O que lhe é útil deve prevalecer. O que lhe faz bem é o bom. O que lhe causa o mal é ruim. Isso quer dizer que há relação com o texto anterior. E como eu poderia trabalhar o meu ponto de vista? Bom, textos dessa natureza abrem um leque muito grande de interpretação, tá certo? Mas toda interpretação tem que ser trazida para o contexto da realidade em que nos encontramos, da sociedade contemporânea. Então, você poderia trilhar um desses caminhos. Deixar claro que o individualismo prevalece nas relações sociais. Focaliza-se nas conveniências, naquilo que dá proveito. Poderia também, a ideia de bom e mal se apresenta como sendo relativizada. E dentro desse contexto, aquilo que é bom passa a ter um caráter de moralidade. Aquilo que não é, fere o princípio da moralidade. 3. As pessoas lutam por aquilo que lhes é conveniente, ou seja, tudo aquilo que é de interesse seu, você passa a defender. Você passa a lutar por aquilo sem se preocupar com o outro. Não há uma preocupação com o bem comum, mas com que seja útil e conveniente a um determinado grupo social ou até mesmo pessoal, individual. Tá? Então, seria mais ou menos nessa linha. Marcelo, e se eu tivesse trilhado um outro caminho? Bom, se houve essa relação adequada, bom e mal, e de que tudo isso está dentro de um processo, daquilo que é melhor para você, daquilo que representa, ou daquilo que você tira proveito, está direcionado sim ao tema proposto. A instituição, ela certamente não deverá punir se você tiver uma ideia, tá certo? Diferente daqui, mas ligada ao tema, até mesmo porque as duas situações, os dois textos em si, abrem um leque muito grande de interpretação. Agora, o que não pode é você apresentar algo que não tenha nada com o que foi dito lá. Perfeito? Tenho certeza que você, meu aluno, não fez isso. E certamente está ligado a uma dessas ideias, trabalhou em cima de uma dessas ideias. Nos parágrafos de desenvolvimento, você tem que desenvolver, tá certo, a defesa do seu ponto de vista. E, para tanto, preparei também demais e de forma muito focada na utilização de argumentos. Eu não posso, em temas como esse, não citar teóricos, não citar filósofos, porque muitos filósofos trabalham nessa linha. Vai de Kant, por exemplo, até mesmo do Caio. Tá? Então, quer dizer, são muitos filósofos que você poderia utilizar no seu texto, como argumento de autoridade. Mas há outros argumentos. O argumento de exemplificação, o argumento de analogia. Então, há um leque também de argumentos que iria sim, auxiliar, tá certo, no desenvolvimento do seu texto. É isso aí. Até o nosso próximo comentário da FCC.